É como se Deus tivesse falado, isso aqui é uma manifestação, porque você não pode ver a mim. Mas entenda a mensagem, eu quero me relacionar com você, eu quero falar com você, mas você não resiste, você é humano, você é finito, você não pode ver o infinito. E Moisés entendeu. E aqui nós aprendemos que o relacionamento com Deus, nós vamos ver daqui um pouco, é um relacionamento de fé, ou eu creio ou eu não creio. Quando você acordar, quando você perceber que o Espírito Santo está falando com você, está movendo o seu coração, você precisa ser sensível para entender, porque senão ele vai falar, e você vai continuar do mesmo jeito. Essas várias manifestações, elas são descritas como anjo do Senhor. E nós vamos ver isso no livro de Gênesis 16, no livro de Gênesis 22, Números 22, Juízes 6, 11, segundo livro de Reis 1, 3 e primeiro as Crônicas 21, 16. Essas várias manifestações que nós podemos ver que era a presença do anjo do Senhor. Jacó estava numa situação difícil, lembram? E aí de repente ele vai andando, ele precisava de um conserto, ele precisava de uma manifestação de Deus para acabar com toda aquela confusão. E aí Deus, na sua soberana vontade, ele vai se relacionar com Jacó. Mas só que para se relacionar com Jacó, ele faz o quê? Ele envia um anjo. E aí, um mensageiro. E aí, passa a mensagem. Aí Jacó percebe que o anjo era o anjo do Senhor. Começa a lutar com aquele anjo. Lembram da história no Val de Jaboque? E naquela luta, aí o anjo tinha, através da teofania, tinha assumido a forma humana. E aí Jacó falou, você é humano também? Então quero ver você me vencer. E aí luta vai, luta vem. Aí amanhece o dia. O anjo não podia ficar, ele tinha uma missão específica. E aí o anjo falou, Jacó, você é valente, não é? O que a gente vê ali é alguém valente lutando por aquilo que queria. Ele queria aquilo. E a presença de Deus, quando ele percebe que é a presença de Deus, ele fica tão entusiasmado que ele fala, não vou te largar enquanto você não me abençoar. Não vou largar. Você vai me matar, mas eu não te largo. Aí o anjo fala para ele, bom, já que você não vai largar, aí deu uma no joelho dele, no ponto fraco dele, aí ele soltou o anjo. Aí o anjo falou assim, você é valente, você não vai ser chamado mais de Jacó, usurpador, enganador, não. Você agora vai ser mudado para Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Você é corajoso. Sabe com quem que você lutou? Com Deus. Foi Deus que se manifestou aí, não foi outra pessoa. Sabe o que isso representa, irmãos? Quando nós temos algum problema ao longo da vida, ou nós lutamos na oração, no jejum, no quebrantamento, na busca, na comunhão, para ver a vontade de Deus, para que a vontade de Deus fique claro nas nossas vidas, ou a gente vai sofrer. Jacó poderia optar em, eu vou continuar sofrendo na minha vidinha, não quero, é muito trabalho, luta, peleja. Mas ele faz o caminho inverso, ele luta com o anjo do Senhor, e ele luta, já estava cansado, mas ele falou, não vou te largar. Ele agarra, você não vai sair daqui. Ou você me abençoa, ou você muda a minha história, ou você muda a minha realidade, ou você também não vai, todos vão te ver. E já está clareando, não tem problema, mas eu não te largo. O anjo falou, mas Jacó... E aí muda o nome dele para Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Olha que bênção. Então, a primeira vez aqui, Deus fala, Deus se revela,
Deus se manifesta através de várias maneiras e de muitas teofanias. Depois nós temos um outro período em que Deus se manifesta através dos profetas. Teve o período profético em que tudo o que Deus queria falar, ele se reportava aos profetas. Olha, vai lá e fala isso. Lembra? O profeta vai, fala para alguém, olha, ô profeta, entra, vamos tomar um café. Não posso, eu estou com uma mensagem de Deus para você. Qual é? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Como assim? É essa a mensagem de Deus. Tchau, fui, passar bem. Profeta. Então veja que no primeiro momento Deus usa as suas teofanias, no segundo momento isso vai sendo substituído gradativamente pelos profetas, pela profecia. Veja que chega um período que Deus já não aparece através de anjo, Deus não aparece através de pessoas de forma humana, não. Deus agora aparece e Ele usa os seus profetas. E Ele usa através do quê? Das visões, dos sonhos. Veja que hoje em dia a gente tem visões, a gente tem sonhos, e também precisa tomar muito cuidado com o que a gente sonha, com as visões que a gente tem, não é? Porque de repente a gente pode falar que é Deus que nos deu quando não foi Deus. Isso é um perigo. Tem muita gente hoje que está fora do Evangelho, né? Está frustrada com o Evangelho por causa das profecias que tem recebido, por causa das revelações ou dos revelamentos que se tem recebido, que Deus não falou. E veja que aqui no segundo momento, Deus se revela, Deus se relaciona, Deus se manifesta agora através dos profetas, e Deus escolhe a dedo os seus profetas. Não é qualquer pessoa que pode ser profeta. Deus escolhia, não sei se você sabia, desde o ventre, lembra? Desde o ventre eu te consagrei, eu te constituí profeta. Então não tem escapatória. Mas Deus, não tem problema, eu vou te usar porque eu escolho. Ah, mas eu não sei falar, eu sou uma criança, não tem problema, quem vai te usar sou eu. Então é só você abrir a boca, mexe a sua boca aí que eu uso, eu falo. Deixa o resto comigo. Então, irmãos, veja que no Evangelho não tem desculpa. Deus não aceita as nossas desculpas, porque quem usa é Ele. Nós somos apenas o que? Os instrumentos. É como se a gente fosse apenas o boneco e a voz é de Deus. E aí os profetas aqui do Velho Testamento, os profetas de Deus, que Deus escolhia de antemão, veja que eles são considerados agora como boca de Deus. Deus decide se comunicar com os homens, com as nações, com os reis, através dos seus profetas. E engraçado que a mensagem na voz do profeta, ela tinha um peso tremendo. O profeta falou, acontecia, porque ele recebia de Deus e ele transmitia exatamente. E é engraçado que eu lendo, observando algumas coisas, eu não vejo o profeta chegar na frente de um rei e sapatear, babar e dar cambalhota. Não, ele chega, cumprimenta, passa a mensagem. Se vai aceitar ou não, já é um outro problema, é com a pessoa e Deus. Ele é apenas profeta. Hoje eu vejo as pessoas correndo dentro da igreja, de um lado para o outro, babando, caindo, levantando, chacoalhando o outro, cuspindo no outro, tudo para dar uma mensagem. Para que essa ênfase toda, se eu sou apenas o vaso? Para que esse chamar a atenção de uma plateia, do outro para mim, se eu sou nada, apenas o instrumento? A pessoa deveria ficar com a mensagem 24 horas na cabeça dele. Puxa vida, Deus falou, meu Deus, o Senhor falou, o Senhor revelou, meu Deus, e Deus falou, Deus revelou, Deus está cobrando, Deus está fazendo, e não o fulano falou, né? O fulano me ameaçou, o fulano falou assim, não, o fulano não fala nada.
Veja que aqui então o profeta ele tem as visões, os sonhos, e até mesmo em alguns casos Deus usava uma teofania para se apresentar ao profeta, para que ele tivesse certeza de que aquilo era voz de Deus, e que ele ia deixar Deus usar a sua voz, a sua boca, para levar aquela mensagem. E aí, nós vamos perceber duas expressões que são muito usadas em toda a Bíblia. Ouve a palavra do Senhor. Já leu na sua Bíblia isso? Terra, terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. O profeta dizendo: não ouçam a minha palavra não tem a menor significação, não tem o menor valor, mas ouçam a palavra de Deus. O segundo momento é: assim diz o Senhor. Você gostou? Glorifica a Deus. Não gostou? Fala com Deus. Assim diz o Senhor. Pronto. Então veja que o profeta, ele não estava preocupado com a sua reputação apenas. Ele estava preocupado em honrar a Deus com a sua vida. Apanhava, sofria, viajava quilômetros, léguas, muito longe, ficava dias no caminho, correndo todos os riscos, apenas para levar uma mensagem. Ele ultrapassava reinos, nações. Ele chegava diante de reis, correndo o risco de perder a cabeça. Olha, se não acontecer, você morre, não tem problema. Assim diz o Senhor. Posso até morrer, mas foi o que Deus falou. Sou profeta, sou vaso, eu estou na dependência de Deus. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Eu estou debaixo de uma cobertura profética, de uma voz profética. Deus falou e assim vai acontecer.